Bom dia, bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje vamos abordar o modernismo português. Devem encontrar o modernismo português no vosso programa de História com o nome de Tendências Culturais ou a Cultura em Portugal no início do século XIX. Então é precisamente neste período que vamos abordar as diferenças no campo artístico em Portugal. E vamos abordar algumas situações, ou melhor, alguns campos artísticos, nomeadamente a literatura, a pintura, a arquitetura e a escultura. Se bem que vamos dar mais ênfase à pintura e à literatura, que foi onde realmente houve uma maior diversidade e uma maior inovação. Ora, ao fim e ao cabo, o que é isto do modernismo? O modernismo é precisamente esta inovação que eu acabei de falar. É um movimento cultural, porque, como vocês sabem, a arte está sempre a mudar. Depende dos tempos. Em 2016 também temos um certo tipo de arte, ou de formas de ver a arte e de a trabalhar, às vezes um bocado mais inovadoras, outras vezes que voltamos então aos tempos antigos. É sempre assim e certamente já se aperceberam ao longo do estudo da história. Então, o modernismo é um movimento cultural que corta com as regras e que inova. Então, mas o que é isto do corta com as regras? Cortar com as regras, quando dizemos cortamos com as regras, é realmente tentarmos dar um passo em frente e não seguirmos apenas aquilo que nos ensinaram. Tentar inovar. E é isso que nós queremos hoje em dia, que toda a gente seja um bocado empreendedora e inovadora. Trazer novidades e não ter medo. Apesar de que, a nível da arte, às vezes as pessoas não percebem no momento. Então vamos começar por analisar algumas novidades na literatura. Então, conhecem algum poeta do modernismo português? Basicamente, um dos mais conhecidos em Portugal, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos exemplos que entra no modernismo português no campo da literatura. E como? Aparece junto à revista Orfeu. Ora bem, esta revista tem um nome muito singular, um nome muito inovador e creio que este será um bom exercício para que em casa possam pesquisar quem foi Orfeu. Esta revista, o que é que se pretende fazer nesta revista? Pessoas como Fernando Pessoa, pessoas como Almada Negreiros, também já vamos abordar aqui na pintura, tentaram escandalizar o público em geral. Ou seja, fugir com as regras da escrita que havia até então e tentar fazer algo mais inovador. E, de certa forma, conseguiram escandalizar a sociedade, os críticos da altura. Portanto, esta revista Orfeu é uma compilação de textos que procura trazer, então, umas novidades a nível de escrita. Ao fim e ao cabo, trazer aqui uma modernidade e novidades em Portugal neste campo. Por outro lado, também aqui na literatura podemos avançar com o nome de outra revista. Ora, a revista Presença. Esta revista Presença já é uma segunda fase, já aparece depois da Orfeu, já aparece mais junto aos anos 20, enquanto que a Orfeu surge ali antes, alguns anos antes, e foi fundada em Coimbra e procura também sair destas regras antigas das suas escritas e daquilo que foram aprendendo até a nível académico. Então, pessoas como o José Régio João Gaspar Simões acabaram por fundar esta revista Presença, que procura também analisar a vida de uma forma mais artística e impor algumas críticas sociais também. Bom, a nível de literatura, temos então na revista Orfeu alguns nomes que devemos destacar, como Fernando Pessoa ou até então o nosso Almada Negreiros, que já iremos abordar, e aqui na revista Presença devemos então falar de quem? José Régio e João Gaspar Simões, ok? Vamos então passar à pintura. A pintura também procura, tal como já tínhamos abordado, cortar com as regras que até então os artistas vinham a aprender. Procura então, por um lado, abordar novos temas, ou seja, qual é a motivação da sua pintura
não ser só uma pintura clássica, não ser uma pintura enfadonha, vão começar então a modernizar. Certamente vocês já estarão a tentar relacionar esta situação com o aparecimento do cubismo, do surrealismo, algo que iremos abordar noutra aula. Mas é verdade, está tudo interligado. Por exemplo, também abordar diferentes técnicas, ou utilizar diferentes técnicas de pintura, esta é fundamental. Estamos a falar o traçado, do tipo de pinceladas, por exemplo, ser algo mais sem medo e algo mais original. O que é que podemos aqui também meter? Devemos aqui destacar então alguns pintores portugueses. Vamos aqui destacar primeiro dois: Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita Pintor. Já são dois pintores então associados a este modernismo na pintura em Portugal. Outro, numa segunda fase, é aquele que já conhecemos, o Almada Negreiros, que já havíamos falado dele na revista Orfeu, ligado à revista Orfeu. E o Almada Negreiros, eu vou aqui destacar que realmente trabalha nas suas pinturas algo inovador, que é o geometrismo das formas, ou seja, procura, em vez de pintar de uma forma mais linear, uma forma mais simples, mais clássica, procura meter formas, ou seja, trabalhar as caras com cubos, trabalhar as caras mais deformadas, ou seja, geométricas. Vamos agora aqui passar à arquitetura, e a arquitetura e a escultura acabaram por não ter uma grande evolução, não tanto como aqui a pintura e a literatura. Porquê? Primeiro, porque é um campo dispendioso e Portugal, nesta época, atravessava graves dificuldades económicas. Então, o que é que podemos dizer da arquitetura também? Obviamente, então, que entra em evidência mais no Estado Novo, ou seja, alguns anos mais tarde, estamos a falar, então, já a partir dos anos 30, 40. E, por fim, obviamente, destacar a sua fraca evolução. Já a escultura, devemos, então, também, ao mesmo tempo, destacar a sua fraca evolução e, tal como a arquitetura, demonstrar que realmente teve mais evidência durante o Estado Novo. Ora, então, ficamos já com uma ótima ideia, já percebemos então o que é, por um lado, um movimento cultural, que é o modernismo, em que campos é que ele se destaca, e então vocês já podem procurar nos testes e no exame nacional relacionar algumas pinturas. Por exemplo, o que é que costuma aparecer, tanto nos testes como nos exames nacionais? A regra geral, aparece então uma imagem, vamos imaginar, uma imagem de Almada Negreiros. Há uma muito conhecida na Gara de Alcântara, e procurem relacionar essa pintura com o modernismo português. Esta é uma das perguntas que pode, obviamente, calhar no vosso exame nacional, e então vocês devem até começar já a perspectivar, a magicar algumas possíveis questões. Esta é uma ótima dica, sempre tentar adivinhar que tipo de perguntas é que podem aparecer. Espero que tenham percebido. Obrigado. Yeah.